Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo top aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão, do mercado da bola. Lucas Pedrosa, Fenê Casagrande e Fernandinha te atualizando sobre o Vascão. Olha a cara de felicidade do Lucas Pedrosa, hein? Será que o Vascão consegue uma vaguinha na Libertadores ainda? Será que dá tempo? Eu acho que se tivesse no início e o Vasco nessa pegada que tá agora, eu acho que daria, né? Mas a gente pode ter um G8, né? O Vasco pode buscar ali um G8. Dá para buscar um G8, eu acredito. Vamos ver aí até o final da temporada. Tem muita coisa para acontecer, né? A gente torce para que as coisas se encaixem aí no Vasco, que o torcedor vem sofrendo há muito tempo. Tomara que dessa vez dê tudo certo. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Claudinho. É verdade, É verdade. Olha aqui, cadê o sorriso dele? Felipe Coutinho foi apresentado oficialmente para a torcida com uma grande festa em São Januário. O Flavinic estava lá, acompanhou. Pedrosa estava lá também, mas curtindo. Olha lá, olha o sorriso dele. Novinho. Foi pra ele, sabia? Eu sei. Ele botou os dentes novos só pro Coutinho. O vascaíno não tira o Felipe Coutinho da cabeça, assim como a música criada para o craque. Coutinho voltou querendo demais anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. Vai, a barreira vai virar bari. A barreira vai virar bari. A barreira virou um baile. Coutinho foi recepcionado por cerca de 20 mil vascaínos que lotaram São Januário. Um que emocionou o jogador. Passa um filme na minha cabeça, eu via grandes ídolos como o Pedrinho aqui treinando e sempre foi meu sonho fazer parte disso, de um dia me tornar profissional e conseguir jogar aqui diante de vocês. Então, muito obrigado. Vocês podem ter certeza que eu vou me doar ao máximo, me dedicar, estar focado para, junto com os meus companheiros, a gente honrar essa camisa aqui dentro de campo. Os torcedores vibravam com tudo o que acontecia no gramado, em uma demonstração do que um ídolo é capaz de fazer. A barreira vai virar baile. Torci para todos os times que ele jogou, torci pro Inter de Milão, torci pro Liverpool, torci pro Bayern de Munique. Onde ele estava jogando, eu estava vendo que eu queria ver o Coutinho jogar. Acho muito bizarro de pensar que o nosso meio-campo hoje em dia é Payet e Coutinho, cara. O melhor meio-campo do Brasil é o nosso, pô. E eu acho que vai melhorar mais ainda do que o time é essa nova geração ter um ídolo formado no clube, como eu tive, Roberto Dinamite, meu ídolo, Edmundo, Romário. Está na cara que o Coutinho já mudou o clima aqui em São Januário e mudou também a expectativa do torcedor em relação ao que o time pode conquistar nesta temporada. Nós vai pegar Libertadores, mas tipo assim, pé no chão, humildade, mas nós vai meter a porrada no Atlético Goianiense lá, mas normal. É o campeão da Copa do Brasil 2024! Anota aí, hein? A volta olímpica do Coutinho no fim da festa pode ser um prenúncio do que a torcida do Vasco tanto deseja. É verdade, eu fui um No deles. sábado. Tá nessa? Pô, Que horas começou o seu café da manhã? eu ô cheguei lá, Pedrosa? era umas 9h30, assim, entendeu? Aí, do nada, o cara, pô, tá as patas aí, tá geladinha. Eu falei, beleza, vamos lá. 3 por tanto. Aí eu Vamos fazer esse sacrifício. ó, o copo do Coutinho. Aí eu falei, beleza, copo do Coutinho. Você nem queria? Não. Foi bonita a festa, né? Foi. Desceu a camisa com drone, Sim. não foi, Pedrosa? Olha, a chuva, é claro, atrapalhou um pouquinho, mas quem foi, com certeza viu uma festa muito bem estruturada. Eu quero parabenizar aqui ao Vasco da Gama, a toda a equipe de comunicação, marketing, estrutura do clube, porque ficou um palco muito bonito, teve mensagem de vários jogadores do exterior que já jogaram com o Coutinho,
Neymar, o próprio Alberto Moreno, o Lucas Richarlison, Leiva, né, que já falou que é vascaíno, né? Bruno Guimarães também, que é outro vascaíno que também representa a seleção brasileira. Foi muito lindo, foi muito emocionante, ele com a esposa, com os 3 filhos, subindo. O próprio Pedrinho também se emocionou muito com esse movimento que ele fez muita força para acontecer. Então foi um dia muito especial, Fernanda. Foi um dia que coroou a boa semana que o Vasco estava tendo dentro de campo e também com a chegada desse atleta em boa forma física, numa boa idade, com muita vontade de ajudar. Ele se emocionou bastante. Enfim, foi um sábado maravilhoso aí. Foi um sábado perfeito para a torcida do Vasco da Gama. Eu já participei de algumas apresentações de jogadores lá no Botafogo, né? Enfim, acho que todas até aqui nos últimos 15 anos. E eu sempre acho muito legal contar essa valorização da família, né? Vocês sabem disso. Sim. A família dele, e principalmente a do Coutinho, porque a gente fala que o Coutinho, ele foi formado no Vasco, né? E estudou na escola. E essa esposa dele é a esposa desde essa época. 14 anos de idade que eles se conheceram. Que ele saiu daqui. Então, é uma realização não só dele, como dela também. Perfeito. Imagina, eles saem juntos do Brasil, muito jovens, né? Vão viver a vida deles longe da terra natal. E ela sempre parceira dele, os filhos lindos demais. Inclusive, depende da aprovação dela também. Eu não estou falando isso por dizendo, gente, pelo amor de Deus, que ela manda no relacionamento. E se mandar, tá tudo bem, tá, Venê? Mas vou dar um exemplo. Quando o Felipe Luiz veio para o Flamengo, Sim. o próprio Felipe Luiz fala isso. Eu precisava da aprovação da minha família. A minha família também tem que topar o projeto, porque não é só eu e ponto. Sim. Exemplo, Júlio César, quando voltou ao Flamengo, na ocasião, teve problema na vida familiar dele, porque a Suzana Werner, que era a esposa dele na época, nem sei se é hoje em dia, tô por fora. Eu também. Mas enfim, na época a esposa não aprovava muito o retorno ao Brasil. Mas mesmo assim ele veio. Inclusive foi uma briga exposta, né? Porque Pois ela também é uma pessoa ela mesma pública. expôs isso. Então, no caso do Felipe Coutinho, a família também teve que aprovar isso, porque eu tenho certeza que se o Coutinho quisesse ficar lá na Europa, vivendo num país de primeiro mundo, a família ia conseguir algum projeto lá. Sim. Então é isso, acho que tem que valorizar sim a família nesse caso. E ela também foi uma das grandes apoiadoras desse projeto, porque assim, como você falou, Fernanda, tudo é conversado, né? E a Inê, que é o nome da esposa dele, junto com os filhos, ela topou essa ideia do Coutinho. O Coutinho fala em coletiva que ele já pensa em voltar para o Vasco desde o final do ano passado. Final do ano passado, começo desse ano. Então foi um projeto amadurecido por longos meses. E aí, por isso, ela também conta com isso. Vai ter o Instituto Felipe Coutinho. Enfim, é realmente o que vocês falaram. Não é uma decisão do atleta, é uma decisão da família. E eu achei legal que ela entrou na brincadeira. Ela fez um vídeo, eu não tenho certeza, mas ela tem ou uma marca de maquiagem, De ou perfume, vende alguma coisa perfume. assim de estética. E aí ela começou o vídeo, olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês parassem com isso, e se maquiando. Não misturar as coisas, esse negócio de Vasco, toda hora Vasco, toda hora Vasco. Aí você já pensa, caraca, a mulher tá bolada, né? O pessoal tá invadindo a página de trabalho dela. Aí ela bota a camisa do Vasco, chama os filhos. Agora a gente tá um pouco ocupado, nós vamos pra São Januário. E a torcida, olha a primeira dama aí. Eu achei um barato que ela entrou na brincadeira. Agora tem uma informação aqui. Júlio César e Suzana Werner reataram há pouco tempo. Que eu acho que depois daquela... salvou minha vida. Obrigado, Paquito. Drone do Léo Dias. Eu tava nessa dúvida. Que eu acho que teve esse tchá-tchá-tchá, aí eles ficaram separados, ele jogou no Flamengo, voltou, eles reataram. Eu acho que teve um tchá-tchá-tchá agora no na início época do ano. ela expôs isso, é por isso que eu mencionei. Ela chorou, eu me lembro. Ela falou, se expôs. você for e tal, não sei o quê, mas o Júlio César queria, enfim, realizar o sonho dele de voltar ao clube dele. É um bom exemplo, inclusive. E ficou Não tô aqui comparando eu o Júlio entendi. César e Coutinho, mas o Júlio César foi criado no Flamengo, por exemplo. Muito bem, olha só, e o Coutinho já treina com o grupo, tá liberado pra fazer a estreia. Quando é que ele joga, ô Pedrosa? Olha, Fernanda, Aí, desde ó. o começo desse Cadê mês... o corredor polonês pra ele? Aí, ó. Foi um momento muito legal aí do Coutinho. O Souza também, que foi apresentado ontem, também já treinou com o grupo. Hoje a gente deve ter o anúncio do Alex Teixeira, que é outro cria que tá voltando. Então, assim, o Coutinho já treinou normalmente com o grupo. O Payet também é uma boa notícia, também treinou com o grupo. Então, como a gente trouxe no início do mês, do planejamento, Coutinho vai vestir a camisa 11, vai ter uma festa de apresentação no dia 13. E a previsão é que ele já ganhe alguns minutos na partida contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, jogo fora de casa, 7 horas da noite. Mas pelo que ele mesmo falou na coletiva, por ele tinha jogado contra o Corinthians. Só não jogou por uma questão de documentação. E agora ele já está disponível. Eu tenho quase certeza que o Coutinho vai viajar para Goiânia. E no dia seguinte dessa grande festa aí pro Coutinho, o Vasco anunciou o retorno do Souza, como o Pedrosa citou agora. A gente vai ver o que o Souza disse nesse retorno. Feliz de poder estar voltando em um momento que eu ainda tenho certeza que eu posso ajudar muito o clube, e ainda mais nesse momento, né, que é uma transição.
creio que um novo Vasco está se formando. Eu creio que, para mim, é uma oportunidade da minha vida. Sinceramente, já joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, se for falar de desafio, eu acho que é o maior desafio da minha carreira. Ele falou, Vene, que é o maior desafio da carreira dele. Se a gente for parar e analisar, não é nenhum exagero ele mencionar isso, porque a gente está falando de um Vasco da Gama que vive um momento complicado. E quando ele fala desafio, porque ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele não está vindo apenas para preencher tabela, preencher elenco. Muito pelo contrário. Porque muita gente anda mencionando Ou que o para ser Souza... um contrapeso, né? Muita gente anda mencionando que o Souza só está vindo porque o Coutinho pediu. Eu acho que ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele está vindo porque a diretoria deu aval, porque a diretoria entende que, tecnicamente falando, ele pode entregar. E eu acho que pode entregar, tá? Diferentemente do Alex Teixeira. Esse aí eu acho que não pode entregar não, que de fato para mim é um contrapeso. Porque ele veio recentemente, não mostrou nada e agora não vejo por que contratá-lo novamente. Mas enfim, em relação ao Souza, eu acho que ele pode agregar muito tecnicamente falando, inclusive na experiência e também na vivência do que é o Vasco da Gama. É um cara que, assim como o Coutinho, conhece muito o Vasco. Então isso é importante no dia a dia, nos bastidores. E foi emocionante o vídeo dele, né, Foi. Pedro? Você também compartilha dessa opinião com o Vene em relação a ele vem para ajudar tecnicamente e o Alex Teixeira não? Não, eu não compartilho não, porque eu acho que o contexto do Alex Teixeira no ano passado foi diferente. Vamos lá, sobre o Souza, primeiramente. Eu acho que tem uma coisa positiva na chegada do Souza nesse momento, que é o Hugo Moura e o Matheus Cocão estão jogando muita bola. Sim. Então o Souza não chega com a pressão de resolve aqui essa situação. Verdade. Ele vai chegar para disputar a posição. Se ele estiver desempenhando tecnicamente o que a gente sabe que ele pode, porque o Souza foi um grande jogador e ainda pode ser um grande jogador, ainda pode mostrar isso para o Vasco da Gama, quem ganha é o Vasco. Então, assim, só dele não chegar com a pressão de resolve, já é algo positivo pra mim. Tem que ver a questão física, se ele vai estar conseguindo desempenhar com a questão física. Porque, tecnicamente, a gente sabe que ele é um grande jogador. Em relação ao Alex Teixeira, ele chega na Série B, ele faz gols importantes pro Vasco na Série B. São gols que, se não fosse, principalmente contra o Operário de Ponta Grossa, o Vasco não subiria para a Série A. Ele é importante. No ano passado, ele não foi tão bem, isso é verdade. Mas isso também tem muito com o contexto de que o Ramon Dias, na época, ele preferia colocar o Sebastião do que o Alex Teixeira. E eu sempre achei isso um erro. Então, a gente pode falar, realmente, ele não foi tão bem. Mas ele também teve poucas oportunidades no momento mais organizado do Vasco na temporada, que era com o Ramon Dias. Então, repito, eu espero alguma coisa do Alex Teixeira nesse momento? Não, por tudo que ele mostrou. Mas eu acho que ele pode desempenhar num time mais organizado? Eu acho que ele pode, ele tem potencial para isso. E aí agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Coloca aqui na tela. Bom, galera, pezinho no chão, né? E torcer para que as coisas deem certo aí no Vasco, né? Próximo jogo é contra o Atlético Goianiense. O torcedor já tá bem otimista, mas tem que pôr o pé no chão, né? São 3 vitórias. O Vasco vem de 3 vitórias consecutivas. 2-0 para cima do Corinthians, 2-1 fora de casa para cima do Inter, 2-0 em cima do Fortaleza. E vem também de um empate contra o Botafogo, né? Empate em casa, aonde o Botafogo hoje é o líder do campeonato. Além de ser o líder do campeonato, era um clássico, né? O Botafogo teve uma superioridade jogando em São Januário. Coisa que hoje não é anormal, né? O Botafogo ter superioridade em cima do Vasco hoje. A SAF do Botafogo está muito bem estabilizado. O cara trouxe Luiz Henrique para jogar no Botafogo, né? O jogador aço de bola, tá novo ainda. Tem muito que entregar. E o Botafogo está no mercado aí. E vai trazer mais reforço. Vai tentar reforçar mais ainda o seu elenco. Para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que tá disputado, né, galera? Esse Brasileirão é o Brasileirão mais difícil de todos os tempos, né? Eu já falei isso desde o início da temporada. Quanto na parte de baixo, tanto na parte de cima. Tanto é que na parte de baixo da tabela, né, a gente tem hoje 3 times campeões de Libertadores, né? Corinthians com 2 Mundial e 1 Libertadores. Não sei se o Grêmio tem Mundial, né? O Grêmio tem 3 Libertadores e o Fluminense também tem 1 Libertadores. Então a gente tem ali 5 Libertadores e pelo menos 2 Mundial de clube na zona de rebaixamento, cara. É algo
gigantesco isso aqui, né? Então, o Vasco precisa somar mais pontos, precisa se afastar dessa zona, porque se essa galera que tá ali embaixo, Fluminense, Grêmio e Corinthians, escaparem do rebaixamento, né? O Vasco vai ter que remar. Vai ter que remar, porque se essa galera escapar aí, difícil escapar, né? Principalmente o Fluminense. Se essa galera escapar, o Vasco teria que somar muito mais pontos, viu? Vamos ver aí como vai ser esse jogo aí, né? O próximo jogo diante do Atlético Goianiense. Dia 17, quarta-feira, 7 horas, horário de Brasília. E depois no domingo, né? Domingo, enfrenta o Galo às 4 horas da tarde. Na Arena do Atlético Mineiro, onde o Atlético não vem tendo resultados bons. E depois enfrenta o Grêmio na quarta-feira de novo, às 7 horas, novamente, horário de Brasília.